Olá, bom dia! Sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Comecemos nosso programa de hoje com o refrão do Salmo da Liturgia, o Salmo 32, que canta o seguinte, abre aspas, transborda em toda a terra a bondade do Senhor, fecha aspas. E o nosso super abraço de hoje, de aniversário, vai aí Márcia, de Goiânia, Goiás, Adenauer, de Colorado, aqui no Paraná, Diego Pedrosa, de Contagem, Minas Gerais, Cristiano Pimenta, de Lusiânia, Goiás. Parabéns e tenho certeza que nossas orações de hoje são para vocês. Este podcast é um oferecimento. Hotel Eldorado Flat. A sua hospedagem na principal avenida de Contagem, Minas Gerais. Passando por aqui, fique com a gente. Tá procurando consulta com médicos especialistas e sem mensalidade? Conheça a Qualimed Saúde. Médicos especialistas com preços acessíveis. Conheça o nosso atendimento online. qualimedsaude.com.br. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste podcast. Na Enciclopédia Bíblica de hoje, vamos falar um pouco do tingimento de tecidos, da fiação e da tecelagem. É isso aí, segundo o capítulo 30 de Gênesis, o rebanho de Labão compreendia ovelhas e cabras de cor negra, branca, malhada e salpicada. Isso lembra que a lã pode ter muitas cores naturais. Assim, as tintas fundamentais podem produzir uma variedade de tonalidades. As cores referidas com mais frequência pela Bíblia são o azul, a escarlate e a púrpura. Estas eram possivelmente as tinturas básicas. As vestes de púrpura eram sinal de realeza e riqueza. Uma qualidade inferior de púrpura talvez era obtida tingindo o tecido primeiro de azul e depois de vermelho. A melhor púrpura vinha de Tiro e era muito cara. Era feita de moluscos encontráveis na costa oriental do Mediterrâneo. Esta indústria estava firmemente nas mãos dos fenícios e provavelmente os israelitas eram obrigados a importar todas as suas vestes de púrpura. Alguns lugares de Israel, com abundância de água e pastagens, tornaram-se centros especializados em tintura, como por exemplo Gazer, Bet-Sames, Bet-Sur e Debir. Escavações realizadas em Debir mostram que cerca de 1/3 das casas tinha lugar especial destinado à tinturaria. Cada lugar desses tinha 2 cubas de pedra com pequenas aberturas na parte superior. Provavelmente, primeiro se colocava potassa de sal queimada na cuba e depois se acrescentava a tinta, cuja quantidade era maior na segunda cuba. A lã recebia 2 banhos. A potassa e a cal fixavam a tinta. Depois a lã era exposta para enxugar. Com isso estava pronta para ser fiada e tecida. Quase todas as casas de Debir também tinham um tear. Depois de cartada, a lã era fiada. Geralmente a fiação era trabalho das mulheres. Isso provavelmente era feito em simples fuso no manual, embora só tenham sido encontradas rocas de pedra, cerâmica e osso. 2 tipos principais de teares eram usados em Israel, um tipo vertical e outro horizontal. No tear vertical, o tecelão ficava de pé, com os fios verticais presos numa travessa em cima. A haste da lança de Golias era como a travessa do tear, 1 Samuel capítulo 17, versículo 7, e esticadas para baixo por meio de pesos. À medida que o tecelão trabalhava, os fios transversais eram empurrados para cima. Podiam ser trabalhados 5 ou 6 urdiduras ao mesmo tempo, o que permitia produzir vários desenhos.
O tecelão podia afastar-se, o que lhe possibilitava tecer grandes peças de tecido. Em época posterior, foi introduzida uma barra giratória na parte inferior do tear. O tecido era começado de baixo e o pano pronto era enrolado, o que permitia fazer longas peças de tecido. O tear horizontal era composto de 2 travessas presas por 4 estacas no chão, e o tecelão sentava-se na sua frente. O tear não podia ser mais largo que o alcance dos braços do tecelão. Parece que os egípcios tinham um sistema de 2 pessoas trabalhando com este tipo de tear. Tanto a lã como o linho, e às vezes também os pelos mais grossos de cabra e camelo, para capotes de pastores e tendas, podiam ser tecidos nesta forma de tear. Quando a Bíblia fala de vestes bordadas e coloridas, como está em Juízes capítulo 5, Ezequiel capítulo 26, poderia referir-se a tecidos diferentes costurados uns com os outros, ou a desenhos feitos no próprio tecido, embora os israelitas conhecessem o bordado e a tapeçaria. Semana que vem vamos falar da moda, como era nos tempos bíblicos. O Evangelho de hoje conta a parábola das 10 virgens que tiveram que receber o noivo quando ele chegou para o casamento. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, vossa palavra. Fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por vossa graça. Amém. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar os vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história contada neste trecho do Evangelho nos apresenta 10 meninas que aguardam o noivo. Quem é o noivo? E quem são as 10 meninas? O noivo é Cristo. As 10 meninas são as comunidades cristãs. A história não é da noiva simplesmente, porque todas elas são noivas e aguardam a chegada do único noivo. Essas 10 meninas são a noiva de Cristo. Elas são a igreja, como sinaliza Efésios capítulo 5. Essas 10 meninas estão divididas em 2 categorias. 5 são previdentes e 5 são
imprevidentes. Como a sabedoria das 5 primeiras se manifesta? Calculam que a espera pelo noivo demoraria muito, por isso, juntamente com as lamparinas, levaram também óleo em pequenos recipientes. Tinham compreendido que a vida dura demasiado para manter sempre a mesma carga de fé e da caridade, sem reabastecer os mantimentos. As lâmpadas acesas significam a vigilância constante que é necessária para não se perder na noite do esquecimento e da infidelidade deste mundo. O tema dessa história é a espera pela vinda do Senhor. Isso não significa que a vida presente seja uma sala de espera da vida eterna, mas que deve ser vivida como uma vida responsável, em vista do Senhor que vem. Esperar por Deus pressupõe fé. O óleo das lâmpadas é a fé com as obras. As 5 meninas sábias, que representam os bons cristãos, não parecem tão boas. Pelo contrário, parecem decididamente hostis e mesquinhas. As amigas tolas que lhe imploram, dê-nos do seu óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, elas simplesmente respondem, não, para que não falte para nós e para vocês. Antes, vão aos vendedores e comprem. As meninas sábias não podem dar o seu óleo àquelas que são imprevidentes, porque ninguém pode estar vigilante no lugar do outro. Ninguém pode amar a Cristo no lugar do outro. É um assunto pessoal, é um cheque intransferível. Essa história instrutiva nos pretende exortar para que estejamos prontos para a chegada do Senhor. Uma chegada da qual não sabemos nem o dia nem a hora, mas que não está longe e é muito certa e inevitável. Essas meninas tolas que chamam Jesus Senhor, Senhor, esqueceram o ensinamento que ele já havia transmitido no capítulo 7 deste Evangelho. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu lhes declararei, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Essas palavras não condenam a oração, não proíbem invocar Cristo como Senhor, mas nos ensinam que a oração deve ser combinada com a prática da vida cristã. Devemos fazer a vontade do Pai, caso contrário, a oração é inútil. Enquanto esperamos pelo grande dia da vinda do Senhor, devemos estar vigilantes e não nos comportarmos como os cristãos de Tessalônica, que enquanto esperavam por muito tempo a vinda do Senhor, começaram a se entregar à ociosidade, à peregrinação para lá e para cá. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Portanto, as meninas da história do Evangelho de hoje, ou seja, todos nós cristãos ali representados, devemos ser comprometidos, trabalhadores, diligentes. Mateus deu a essa história edificante uma conclusão que concorda com o final do Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E também aí encontramos o contraste entre o sábio e o tolo. No Sermão da Montanha, ser sábio significa não apenas ouvir as palavras de Jesus, mas também colocá-las em prática. Este arranjo também se transfere para a história atual das 10 meninas, que representam a comunidade cristã. Aqueles cristãos que fazem a vontade de Deus, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, estão prontos para encontrar o Senhor. Estar vigilante enquanto se espera o Senhor que vem repentinamente significa estar pronto. Estar pronto significa ser fiel à vontade do Pai, realizando aquelas obras de amor com base nas quais será feito o julgamento final. Esta é a verdadeira sabedoria cristã, realizar com perseverança a vontade do Pai que o Senhor Jesus revelou definitivamente. Na parábola do juízo final, lá no capítulo 25 de Mateus, o Senhor nos mostrará detalhadamente quais as obras boas que devemos praticar enquanto esperamos a sua vinda. São Cesário de Arles. Os santos, como ninguém, entenderam que a graça do Cristo que quer santificar a todos é sempre a mesma, na eficiência, abundância e liberdade. Cesário de Arles foi um desses homens que se abriu ao querer de Deus. E por isso, como bispo,
tornou-se uma personalidade marcante do seu tempo. Cesário nasceu na França em 470. Ao deixar sua casa, entrou para o mosteiro de Lerins, onde se destacou pela inteligência, bom humor, docilidade e rígida penitência que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitências, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles, sul da França, local do aprofundamento dos seus estudos e mais tarde da eleição episcopal. São Cesário de Arles, até entrar no céu, com 73 anos de idade, se ocupou até o fim com a salvação das almas. Isso fazia concretamente pela força da palavra anunciada e escrita, tornando-se assim o grande orador popular do Ocidente Latino e glória para a vida monástica, já que escreveu 2 regras. Em tudo buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e irmãos. Por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, a prática da misericórdia e o cuidado com a castidade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e até amanhã, sempre na graça do Senhor. Até lá!